My Dragon System, capítulo 400. O ingrediente secreto. Depois que todos terminaram de coletar os cristais dos porcos-espinhos, todos foram colocados em uma bolsa dimensional. A bolsa pertencia a Lenny. Quando questionado sobre como ele era capaz de comprar tal coisa, ele respondeu dizendo que ele mesmo o havia criado, é claro. A bolsa dimensional atuou apenas como um teletransportador. Normalmente todos eles pertenciam a uma empresa particular que iria manter os itens seguros e armazená-los em um grande armazém. Quanto a Lenny, ele tinha feito isso. Qualquer coisa colocada no saco iria para sua própria sala de pesquisa em Avrion. Por enquanto, porém, Kyle estava encarregado de cuidar da bolsa. Depois de ver quão flexível e quão bem ele havia se esquivado dos espinhos de antes, eles sentiram que era a única coisa a se fazer. Muito bem, estamos prestes a ativar os círculos. Lenny disse. Agora lembre-se, pode haver outra horda de bestas depois disso. Espero que todos tenham um bom descanso. Tudo bem, Harry disse. Precisamos de mais bestas de qualquer maneira. Havia 4 deles definidos para passar pelo processo de bestialização. Idealmente, eles gostariam de reunir tantas quantidades diferentes de cristais de besta de nível básico quanto possível. Isso lhes daria mais opções de escolha. Harry não gostou da ideia de ter espinhos crescendo em suas costas, então ele estava ansioso para encontrar mais bestas. Bliss e Lenny colocaram suas mãos no chão, e o círculo mágico começou a se iluminar. A solução especial que foi colocada no centro começou a se espalhar, e como uma cruz brilhante que parecia sair do círculo e se projetar. A cada pulso de energia, o solo começava a parecer saudável, e lentamente, uma sombra roxa escura podia ser vista surgindo do solo. Os 2 círculos foram configurados para cobrir cerca de 100 metros quadrados de terra. Portanto, um grande pedaço estava sendo limpo. Finalmente, parecia que a sombra havia sido removida do solo. Ao contrário do tubo de ensaio onde a cortiça a impedia de subir e desaparecer. A sombra podia ser vista flutuando acima como uma nuvem escura. Ela rapidamente começou a se acumular, tornando-se mais densa antes de girar e parecer ser sugada mais fundo para o continente de sombras. Calafrios percorreram a espinha dos 2 alunos. Assustador, disse Flynn. Era como se estivesse vivo. Não posso acreditar que estávamos nisso há alguns momentos. Você acha que a sombra está voltando para a pessoa que causou isso? Wendy perguntou. Talvez pudéssemos segui-lo? E fazer o quê? Bliss respondeu. Siga-o em território inimigo. Saber onde está a praga das sombras nunca foi um problema. Quando a sombra apareceu pela primeira vez em uma pequena cidade, dizia-se que os reinos que existiam no norte eram tão poderosos quanto os de hoje. No entanto, cada um deles foi eliminado. Talvez se os outros reinos não estivessem lutando entre si e reagissem rapidamente à ameaça, eles poderiam tê-la reprimido, mas no início, não parecia grande coisa. Esse era o principal problema com a sombra agora. Tão rápido quanto eles o estavam derrotando, ele voltaria a se expandir igualmente depressa, como as sombras ao redor de um verdadeiro infectado. Eu tenho uma pergunta, disse Scarlet, levantando a mão como se estivesse em uma escola. Sim, disse Lenny sem jeito, apontando para ela como se ele fosse o professor. Se a solução for capaz de remover a sombra da Terra, então, o que dizer dos infectados ou dos infectados verdadeiros funcionaria neles? Ela disse animadamente. Já fazia muito tempo que ela saía em busca de uma maneira de se livrar da infecção de um corpo humano, mas não havia encontrado essa solução. Ela começou a ficar animada que a resposta poderia estar aqui na frente dela. Lenny olhou para Bliss por respostas, já que ela tinha um ingrediente secreto que nem tinha informado a ele qual. Tudo o que ele sabia era que o líquido adicionado era de cor vermelha. Mas isso poderia ter sido qualquer coisa. Ele havia tentado muitas coisas antes, mas nada funcionou. Não vou mentir para você. Há uma boa chance de que sim. Apenas se a solução fosse mais forte. Pois um verdadeiro infectado está mais profundamente conectado com a sombra do que com a Terra. Um grande sorriso apareceu no rosto de Scarlet ao ouvir a notícia. No entanto, foi rapidamente deixado para o que Bliss tinha a dizer logo depois. Mas, os ingredientes necessários são muito difíceis de encontrar, e mesmo eu não tenho um grande estoque deles. Só conseguiremos limpar uma parte da Terra. Por favor, Scarlet disse desesperadamente.
Diga-me o que é, seja o que for. Eu prometo que vou pegar para você. Se eu conseguir os ingredientes, você criará a solução para mim? Estou dizendo que é impossível para você, disse Bliss quando estava prestes a se afastar. Lenny e os outros sabiam pela forma como Scarlett estava agindo, e pelo que ela havia dito. Provavelmente alguém próximo a ela havia sido infectado pela sombra. Muitas pessoas conheciam alguém próximo que já foi infectado. Devido ao pensamento passado de não serem capazes de salvá-los, eles não tinham escolha, a não ser pensar em matar os verdadeiros infectados. Por favor, eu não quero usar o nome dele, mas isso é importante para mim. Você trabalha para Ray, certo? Ele é o rei, então você não deveria alguma coisa para ajudar o pai dele? Scarlett perguntou. Isso veio como uma bomba para todos ali. Mesmo Martha e Harry, que conheciam Ray há mais tempo, não sabiam sobre o pai dele ter sido infectado pela sombra. Ele nunca havia mencionado isso antes. Em primeiro lugar, Ray não é meu rei. Ele e eu temos um acordo mútuo. Bliss queria dizer mais. No entanto, ela percebeu que o passado de Ray não era culpa deste humano na frente dela. Na verdade, de certa forma, foi por causa dela que seu filho foi amaldiçoado com a alma do dragão vermelho. Olha, não é que eu não quisesse dizer a vocês qual era o ingrediente secreto, mas mais como se eu achasse que não havia sentido em contar a vocês. Não é difícil de encontrar. É impossível de encontrar porque não existe mais. O ingrediente secreto é o sangue de dragão.